Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 8 do profeta Oséias. Claro que vocês a essa altura já louvaram na vontade, com gosto, não foi? É aquele cântico que nós temos oficial, cântico especial para o discipulado, são dois. E tem outros, mas esses dois são muito lindos, né? Falando dos nossos assuntos, nos estimulando a prosseguir ganhando vidas. E também a oração, pedindo ao Senhor para entender tudo o que Ele tem para falar. Depois disso aí nós podemos começar. Então vamos. Oséias capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra que Israel rejeitou o que é bom. Isto é, Israel não queria mais ter relacionamento com o seu Redentor. Essa distância trouxe muitos danos a Israel. A nação foi subjugada por outras, o melhor da produção era levado embora pelo inimigo, o culto passou a ser oferecido à imagem de escultura. Que situação, viu? Que história de Israel, né? Cuidado para a igreja não ter uma história como essa. Nós não temos direito de fazer isso. Depois de tudo que já vimos aqui que Israel sofreu e que estamos vendo ainda aqui no profeta Oséias, se você deseja viver bem e desfrutar de paz nesta terra, desenvolva um bom relacionamento com Deus. Cultive de forma sincera e proveitosa. Dessa forma, o Senhor Deus lhe guardará debaixo de suas asas e manterá paz sobre a sua vida. Oséias 8, de 1 a 4, Israel rejeita o que é bom. E o que é bom? O nosso Deus. Aqui nesse versículo de 1 a 4, nesse capítulo 8, Israel mais uma vez está rejeitando o que é bom, rejeitando a Deus. Oséias 8, de 5 a 10, Israel é devorado. Israel é devorado. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, e ó Samaria, a minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Lhe semeiam vento e colhem tempestade. Então aqui nós vemos os versículos de Oséias 8, de 5 a 10, Deus exortando através do profeta. Vocês vão continuando, que o tempo meu é pequeno, de vocês é 1 hora, o meu só é 30 minutos. Oséias 8, de 11 a 14, Israel esqueceu o seu Criador. Não tem nada mais triste da gente esquecer aquele que nos criou. Isso é muita ingratidão. A gente ser gerado e não procurar se relacionar com aquele que nos gerou. É muito terrível. Cuspir no prato que a gente come. Tudo dependemos dele, em tudo. Até o fôlego de vida que temos, basta ele querer puxar e já foi. Ficar só a carcaça para ser dissolvida, virar pó. E a gente se acha que é grande coisa. E ainda fica se exibindo, mantendo-se distante do Deus, que dele dependemos em tudo. É muita ignorância do ser humano, porque quer ser ignorante. Porque Deus deixou tudo escrito na sua palavra. Basta estudar e ficam todos sábios. A sabedoria está na palavra. Os que estudam a palavra têm sabedoria de Deus. É tudo que nós precisamos, é estudar a palavra, meditar de dia e de noite. Olha aqui, não foi em vão que Deus pegou Moisés, quando libertou seu povo lá do Egito, chamou no Monte Sinai, entregou para eles 5 livros
que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foram entregues a Moisés, e Moisés não teve direito de entrar na Terra Prometida, passou para Josué, que foi o seu sucessor. E Deus disse para Josué: não aparte da tua boca, não tire da tua boca as palavras desse livro. Então Deus não deu para a gente olhar e achar bonitinho e para deixar numa estante. Hoje a Bíblia é completa, não tem somente os 5 livros, mas tem toda a história desse povo de Deus rejeitando os 5 livros. Toda a história negativa aqui, toda coisa ruim que aconteceu com Israel é porque ele rejeitou os 5 primeiros livros da Bíblia. As leis do Senhor, os estatutos, tudo que ele ensinou, eles rejeitaram. E cada personagem aqui na Bíblia, cada livro da Bíblia, todos receberam conhecimento nesses 5 livros. E cada vez que se apartava dele, só tinha prejuízo. Sem a Bíblia, nós somos cegos. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é tudo que nós precisamos. Vejam, na minha vida eu fico assim, empolgada com 17 anos. Eu estava lendo a Bíblia toda. E não vou dizer que eu estava entendendo tudo, porque a gente fica querendo ser independente, a gente depende do Espírito Santo para entender, né? Mas eu lia a Bíblia toda. E a minha alegria de contar hoje para vocês o que me aconteceu de todas toda a minha leitura. Como eu já disse a vocês, eu nasci com a tireoide pela metade, mas não sabia, até os 63 anos eu não sabia. Todos os males que eu sentia era proveniente disso, mas Deus não permitiu que os médicos descobrissem, para poder eu ter uma história para contar. E resultado é que eu, nessas crises, sem ter explicação, a medicina não tinha me dado nenhuma solução. E eu me lembro que eu li a história do rei Ezequias. E aí, quando eu vi o profeta, nessa leitura da história dele, quando ele adoece, Deus manda o profeta ir até ele avisar que ele ia morrer. E eu sabia que eu estava ali numa situação que a medicina não sabia e somente Deus podia me curar ou podia me sustentar como ele me sustentou. Então eu fiquei bem maleável para entender, queria entender a Bíblia, queria me chegar mais a Deus, porque eu estava vivendo sabendo que qualquer hora está com Ele, né? E como a gente sabe que qualquer hora pode estar com Ele, quem não sabe a hora que Ele vai chamar. Mas eu pensava que ia ser antes dos 20 anos, porque há 15 anos eu já tinha pressão. A pressão minha era como pressão de um idoso, e os médicos não tinham explicação. A explicação era tireoide, mas eles não sabiam naquela época. Aí o resultado, que eu estava querendo cada vez mais Deus, né? Eu sabia que, pensava que ia bem cedinho para ele, no máximo 20 anos, pelo meus sintomas era para ser isso, mas Deus fez um milagre. Aí eu lendo a Bíblia, naquela sede de me apegar a Deus, aí eu encontrei a história do rei Ezequias, que ele estava recebendo a notícia que o próprio Deus mandou. Não foi um profeta falso, foi profeta de Deus. Não foi profeta falso, não. Levou a notícia: você vai morrer, Deus manda avisar. Aí ele vira para a parede, o profeta sai, ele vira para a parede, chora, pede a Deus para viver mais. E Deus manda imediatamente, o profeta nem tinha acabado de descer os degraus do palácio, ele volta para avisar, Deus manda ele voltar e dizer: diga a Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Pense que essa história para mim foi assim algo que me fez eu ficar confiante, porque eu pensei assim, olha que eu entendi, se o profeta foi da parte de Deus e falou para Ezequiel, para o rei Ezequias, que ele ia morrer e depois manda dizer que não vai, então isso quer dizer que Deus pode mudar a programação da morte. Aí eu que já me sentia programada para morrer aos 20, pelo jeito que eu via, com 15 anos com a pressão de um idoso,
e com todos aqueles sintomas que eu tinha no corpo, eu já estava assim pensando. Aí eu pensei assim, se o Senhor ouviu a oração de Ezequias e mudou o dia da morte dele, ele também pode mudar o dia da minha morte, que está programada para bem novinha, no máximo 20 anos. Tudo indicava, você não pode viver sem os hormônios da tireoide. E eu estava sem esses hormônios, não sabia que era isso, mas eu sabia que o que eu estava sentindo era muito grave, pelo que eu via no meu corpo. Só não sabia o que era. Então, eu já sentia que era uma programação de vida de, no máximo, 20 anos. Aí eu pedi a Deus. Quando eu li a história do rei Ezequias, eu disse, Deus, o Senhor mudou o dia da morte desse rei. Então, o Senhor pode ter um dia marcado e dizer porque a pessoa pediu e o Senhor mudar. Porque o Senhor marcou o dia. Arrume tudo que você vai morrer. E aí, depois diz, não, diga a ele que eu vou dar mais 15 anos. Aí, eu fiz o pedido ao Senhor para também mudar, que não me matasse, não permitisse que eu saísse da terra nessa idade de 20 anos. E aí o Senhor foi além, está sendo além comigo, que Ele não marcou 15 anos para mim. Ele me deu vida, e vida para estar contando histórias para vocês, as histórias da Bíblia que são verdadeiras e os efeitos que ela faz na nossa vida. Por isso que quando o Senhor me disse, no início desse ano, traga o meu livro de volta, esteja com o meu livro nas suas mãos novamente e no seu coração, e não se aparte das palavras que estão nele. Traga o meu livro de volta e põe o meu povo para estudar o meu livro. Isso ele falou assim que eu fiquei com meu nome registrado no ministério como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Porque Deus só faz tudo com legal. Não faz nada sem ser legal, certo. Quando eu recebi a posição, o ministério de vice-presidente, o Senhor falou comigo. Agora você tem autoridade para trazer o meu livro, para meu livro estar sendo estudado, meu livro na mão do meu povo, meu livro na sua mão, para estar a cada dia meditando de dia e noite. E uma pessoa como essa, que diante dessa palavra de Deus, ia morrer na juventude com mais ou menos 20 anos no máximo. E o Senhor, aos 17 anos, ouviu minha voz, meu clamor, e me concedeu longevidade. Pode se negar? Tem algo mais precioso do que a vida aqui e a vida eterna com Jesus? É aqui com Ele e lá com Ele. É o que nós temos de precioso. Viver sem Ele aqui é sinal que não vai viver com Ele lá. Mas quando a gente está vivendo com Ele aqui, já tem a garantia que vai viver com Ele lá. Então, tem nada mais precioso do que isso? Então, graças a Deus que, quando eu vi o Senhor me falando para trazer de volta o livro para minhas mãos, que estava também somente para pregação, só estudar para pregar. Estudava muito, mas só para pregar. Mas para ter esse amor à palavra como eu sempre tive, já tinha se esfriado. O Senhor pegou a mim e pegou o povo que está nas minhas mãos, que Ele me entregou. Então, louvado seja o Senhor. Nós estamos em Oséias 8, é fácil de entender, só é ler, está falando de Israel, rejeita o bom, é claro, a gente está vendo o tempo todo Israel rejeitando a Deus, rejeitou a palavra, rejeitou o bom. E aí você não tem dificuldade de entender, leia direitinho o capítulo, não se esqueça que sempre tem as respostas do questionário tirada do que você lê e do que eu comento. E vamos prosseguir com o nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus.